Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Estamos juntos vendo as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, livro esse publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de vermos o nosso capítulo de hoje, a nossa mensagem de hoje, vamos pedir aos amigos, o que sempre pedimos, para curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, acionarem o sininho para serem avisados de toda vez. O sininho é um desenhozinho em forma de sino. Se a gente clicar no sininho, toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube avisa, dá uma chamada dizendo que tem um novo vídeo no canal. E também, se puderem, compartilhem com os amigos. Todas essas ações, lembramos, ajudam para que o Facebook aumente o alcance dos vídeos e do canal junto ao público que busca o mesmo tipo de conteúdo dentro da plataforma do YouTube. Muito bem. A nossa mensagem hoje é de número 34 e tem o título de Comer e Beber. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus sobre um trecho de uma parábola e está narrado por Lucas no capítulo 13, no versículo 26. Ali então vão sendo feitas perguntas a Jesus, Jesus vai respondendo, até que num determinado momento, para tentar, como sempre, Jesus se esforça em se fazer entender, ele coloca essa parábola em que um pai ouve bater a porta dos filhos, quando chega um determinado momento em que Emmanuel vai colocar que eles são ingratos, mas no texto do Evangelho não diz porque ele cerra as portas. Fato é que este pai de família cerra as portas. E ao virem bater na porta, dizem: Senhor, vamos ver aqui o que diz, para vermos as palavras certas. Então, começareis a dizer, batendo na porta, e o pai de família com as portas cerradas: temos bebido e comido na tua presença, e tens ensinado em nossas ruas. Ou seja, já somos tão próximos, por que não abres as portas? É isso, não é? A ideia é essa. Então, comer e beber, que é um ato que, principalmente naquela época, se fazia com os próximos. Hoje a gente vai pensar, hoje também, na nossa casa sim, mas hoje nós temos lugares públicos onde as pessoas sentam para comerem em mesas umas perto das outras, não é? Mas naquele tempo havia simplesmente as pessoas se reuniam na casa umas e das outras, e isso era apenas para os conhecidos, os mais próximos. Emmanuel comenta então esse versículo de Lucas nos dizendo o seguinte: o versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou, que fechou, que trancou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. Aqui vale um parêntese, porque quando falamos em religiosos, pensamos nos sacerdotes. Ora, mas em se tratando de espiritismo, vamos particularizar aqui dentro do nosso contexto, nós não temos uma hierarquia clerical. Nós temos trabalhadores, pessoas de boa vontade, que buscam estudar para falar sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, mas não existe nenhum título como na igreja, seja em qual igreja for. Existem sempre títulos sacerdotais. E no espiritismo, não. No movimento espírita e mesmo o espiritismo, ele prega que isso não existe.
nem os rituais que nós vemos acontecer nas igrejas, aqueles cultos repetitivos, não é? As coisas são feitas, é preciso que a gente sinta que se ficar vazio é simplesmente algo mecânico e que perde o sentido por ser mecânico, não é? Então, dentro desse contexto religioso do movimento espírita, baseado na doutrina espírita, não existe essa hierarquia, esses cargos. Então, quando falamos em espiritismo de religiosos, quem são os religiosos do movimento espírita, né? Somos todos nós que nos aproximamos da mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, a quem mais for dado, mais é cobrado. Nós nos aproximamos, nós iluminamos o nosso intelecto com as informações que nos são oferecidas, mas existe a contrapartida, e é sobre isso também que Emmanuel então vai abordar. Vejamos aqui. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, então nós sabemos que ao chegar ao mundo espiritual nós passamos por uma avaliação da nossa estada temporária aqui na carne, mais uma vez na reencarnação. Eis que dirão aqueles que chegam, muitas vezes tendo se aproximado do Evangelho, e por ter se aproximado podem chegar lá querendo dar aquela carteirada, né? Opa, ó, fui dirigente, ó, eu fui de passing, ó, eu fui, eu conversava fraternalmente com as pessoas, eu era evangelizador, ou buscava exercitar aonde quer que fosse, não é? Falar sobre o Evangelho. Eis que dirão haver comido e bebido, no sentido dessa aproximação, mas uma aproximação física. Comer e beber é uma aproximação física, uma aproximação não necessariamente de atitudes interiores, né? Eis que dirão haver comido e bebido, aqui entre aspas, na presença do mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Então, vê que ele não circunscreve aqui, Emmanuel, ao templo espírita. Exatamente porque o espírita vai estar aí podendo, toda vez que eu me perguntar, isso é importante, não é? A gente ficar, porque é espírita, em qualquer meio a gente puxa o assunto e fica tentando ensinar doutrina espírita em festas e reuniões com amigos. Não é? Isso é proselitismo, isso não é legal e fica chato, não fica? A gente fica desagradável. Quando, em algum momento, nos é perguntado, quando há um interesse, mesmo uma curiosidade genuína, não é? Ótimo, vamos falar, vamos esclarecer, vamos informar. Mas quando nos colocamos como aquele que fala sobre um determinado assunto de caráter moralizador, moralizante, moral, esse tem passa a ter também um outro viés, além do intelectual, que é o viés moral, o viés atitudinal, o viés de ação, de exemplo, de testemunho. Comeram e beberam apenas, diz Emmanuel. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente, só para satisfação pessoal, imaginando que está sendo bom. Sim, eu estou sendo bom falando, mas se eu estou sendo bom falando e não faço o que eu falo, como é que fica? Então, efetivamente, eu não estou construindo a luz em mim. Ok, o outro pode até se beneficiar disso, mas essa é uma questão do outro, esse é o caminho do outro. E quando a porta se
se fecha e se tranca, e vamos lá bater na porta, não podemos chamar o outro para que essa porta se abra. Porque é em nós, é a luz que há em nós que faz a porta se abrir. E essa luz vem pelo uso do bom arbítrio, das escolhas boas que vamos fazendo na vida, escolhas essas consonantes, acordes com as leis de Deus, com o Evangelho que Jesus nos trouxe. É complexo, porque nós temos até mesmo conversado muito aqui sobre isso, não é? Como dizia Paulo, o bem que quero não faço, o mal que não quero, isso sim eu faço. São aqueles padrões mentais condicionados aos quais nós temos que frear para impor a nós mesmos essa mudança de atitude. O que nós queremos? Queremos ser cristãos verdadeiros. E isso vai exigir que sejamos e apenas seremos na prática. Porque não existe título de cristão se não há prática que corrobore o que se diz ser, não é? Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Eu sei disso, claro. Mas isso se resolve com isso, e isso se resolve com aquilo. Não, porque o perispírito é uma matéria quintessenciada e sabe-se tanto. Sabe-se tanto. O que importa a gente saber a constituição do perispírito? Se não temos o foco na questão moral, qual é o objetivo do espiritismo, dessa revelação que nos chegou pelos espíritos e foi codificada por Kardec? A melhoria moral da humanidade. Aliás, esse é o objetivo de toda a revelação de Deus, é ajudar a humanidade na sua melhora moral. A melhora intelectual, nós sabemos, está lá no Livro dos Espíritos, quando se fala da lei do progresso, que para haver um progresso moral, tem que haver antes um progresso intelectual. Ora, eu só vou usar bem o meu livre-arbítrio, escolhendo o bem quando eu sei o que é o bem. Então eu tenho que conhecer, eu tenho que saber o que é o bem. Lavar a honra com sangue, isso é um valor, não é? Mas isso não é um bem. Porque matar é contra a lei de Deus. Daí também o aborto, o abortamento, vai contra a lei de Deus, porque também é matar. Mas o corpo é da mulher e não sei o que, e aquela história toda. O corpo é da mulher. Mas só que o corpo do bebê é do bebê. Ele é apenas uma, vamos dizer assim, uma fornecedora de habitat. Que, claro, vai vir junto com uma missão lindíssima, que é a maternidade, ok? Mas é um outro corpo que está se formando no corpo dela. No caso, a mulher que está grávida. Certo? Então a gente não pode perverter o campo de ideias, porque isto vai trazer consequências. E ele continua dizendo: comeram, repetindo, e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Então ouviram e passaram. Não tem a ver com prática. Ouviram e passaram. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Ou seja, eu tinha aqui a informação, mas assimilar a lição na existência, o que é assimilar? Não é? É absorver. Está aqui e tem que ser absorvido.
Quando absorve, 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 e vai cair aonde? Aqui. Aqui é que é o campo de conflito. Aqui é o que Paulo nos diz. O bem que quero, não faço. O mal que eu não quero, e que está aqui condicionado, isso sim eu faço, porque é no impulso, é aquilo que já foi aprendido e usado inúmeras vezes em várias encarnações. Ai, como custa! Daí a definição de verdadeiro espírita que temos repetido aqui também. Conhece-se o verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão também, que é o homem de bem, pela transformação moral, pelos esforços que faz em conter as más tendências. Conter as más tendências, a gente faz assim porque é como se estivesse puxando o freio de mão daquele carro que está com dificuldade de desacelerar. Tem que puxar o freio de mão e conter e dizer, não é mais isso que eu quero fazer. Senhor, me ajuda, eu não quero mais repetir isso. É claro que eu não vou do 100 ao 0. O processo de mudança, ele vai mostrando, ele é gradual, não é? Então antes eu fazia constantemente. E ficava tempo dentro do erro, estendido. Aí o que vai acontecendo? Eu vou intercalando o erro, vai aumentando a ocorrência entre um erro e outro. Antes era aqui, vai passando para cá, para cá, para cá, até que fica tão distante e um dia ele cessa e seremos espíritos felizes, com certeza. Da mesma forma, antes, quando se estabelecia a situação, ficava-se um tempo grande dentro dela. E, com o tempo, vai diminuindo o período da ocorrência. Vamos exemplificar. Então, vamos colocar antes, porque somos positivos, não é? Antes, me irritava todo dia por qualquer coisa. Me irritava. E quando eu me irritava, não me desirritava tão cedo. Eu ficava curtindo aquela irritação, não é? Assim, marinando aquela irritação. No tempero da irritação, e ficava eu ali ardida, amarga. Com o tempo, na medida em que eu decidi, está lá, não existe arrastamento suficientemente forte diante de uma vontade firme. Então eu decidi que eu quero mudar e não quero mais ser arrastado pela irritação. Então toda vez que eu me irrito, porque eu não consigo ainda impedir que o impacto da irritação bata em mim, é um padrão, mas quando ele bate, eu já percebo, e em vez de eu ficar ali irritada 5 horas, até começar a me acalmar, eu vou diminuindo, 4 horas e meia, 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora, até que eu fico irritada, e aí eu percebo que eu estou irritada, eu vou, respiro fundo, converso comigo mesmo, converso com o anjo guardião, peço ajuda a Deus, e aquilo vai se diluindo. E antes também, não só o tempo do episódio vai diminuindo, como vai se espaçando os episódios de irritação. Então, antes qualquer coisa me irritava. Agora, tem muita coisa que eu não estou nem aí. Mas aquilo ainda me irrita, porque eu não consigo, né, eliminar tudo de uma vez só. Eu preciso de tempo, isso é muito profundo, esses padrões mentais estão muito enraizados. E como é que a gente mata um padrão mental negativo? Falamos sobre isso também, de fome. Até a página fala de comer e beber, não é? A gente mata um padrão mental negativo de fome, negando a ele nos relacionarmos com ele. Então, o que ele quer? Ele quer, quando acontece alguma coisa, o padrão quer, vamos lá, repete a irritação, vamos manter, eu quero ficar aí, eu quero ser a irritação amiga número 1 aí de todas as situações. E aí eu vou vigilante, respirando, orando, refletindo, conversando comigo, me acalmando, e não vou alimentando aquela irritação, aquele monstrinho que eu alimentei e ficou gigante. Eu vou matando aquele monstro da irritação
Com o passar dos anos, das décadas, às vezes dos séculos, vou matando o monstro da irritação, de fome. Como eu vou matando o monstro da mágoa, eu vou matando o monstro do ressentimento, eu vou matando o monstro da inveja, vou matando o monstro da não aceitação da realidade. Então eu vou matando esses monstros do egoísmo, vou matando o monstro do orgulho. Então o monstro do orgulho e do egoísmo são dois monstros tiranossáuricos. Estamos aí com todas as oportunidades que a providência divina não nos esquece, não nos abandona, está ali do nosso lado. Tipo assim, exercita mais um pouquinho. Muito bem, agora vamos lá. Hoje vai vir mais um exercíciozinho. Então hoje vai ser o exercício para você matar a fome, a mágoa de fome. Como é que se mata a mágoa de fome? É quando nos magoam. Aí eu tenho vontade de mergulhar naquela mágoa e ficar numa comiseração sem fim. Mas não, isso é um problema da pessoa, uma limitação da pessoa. Mas não podia ter feito isso, porque vai aquele conflito interno, a gente vai tendo aquela discussão, né? Ai, mas não podia ter feito isso. Podia, sim, o nome disso é livre-arbítrio, lembra? O nome disso mas eu tô magoada, então supera. Respira fundo, se foca na sua vida, você fez o melhor, não fez? Eu fiz o melhor. Então, ótimo. Isso é aquela conversa que a gente vai tendo com a gente mesmo. Conversa de amigo, que a gente bate no ombro e diz assim, então, você fez o melhor, olha que legal. Segue adiante. Com o tempo, a gente progride nisso e vê nessa pessoa uma pessoa que está perdida, infeliz, e chega até o ponto, no futuro que seja, da gente orar por ela. Porque ela não aproveitou a oportunidade como poderia ter aproveitado, mas não nos cabe julgar, nos cabe orar, por reconhecermos que é alguém que está fragilizado. Eu não consigo fazer isso não. Tudo bem. Então vamos começar tentando não alimentar o monstro, e a mágoa é um monstro ainda muito presente e que causa câncer de mama. Então a gente tem que ficar muito, muito conversando com a gente. Mas me abandonou depois de tantos anos juntos. Respira. Quem perdeu? Foi ele, foi ela. Vai com Deus. Deus afastou de mim um problema. Vamos pensar assim, é uma questão de perspectiva. Mas eu me dediquei. Quem você fez a sua parte? A pessoa não fez a parte dela? Pior para quem? Isso é muita conversa com a gente mesmo. E todo dia mais um pouquinho. E aí tá chorando de novo. Respira fundo. Tá magoado. Chora. Lava o rosto, porque isso adoece. Vamos lá. É aquela história, eu não posso impedir da mágoa bater, mas eu não preciso ficar mergulhada na piscina da mágoa. Mergulhei, percebi que eu estou toda encharcada de mágoa, saio, tomo uma ducha para tirar aquela cobertura de mágoa de mim, da piscina, e respiro fundo e vou buscar ajuda. Mas eu estou muito mal. Vai buscar uma terapia. Vai falar sobre o assunto. Vai trabalhar esse assunto que está mal resolvido. É saudável, é trabalhar de uma forma saudável. Não é se adoecer e acabar morrendo antes da hora por causa disso. Né? Continuamos com o nosso Emmanuel, que nos diz: conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. Conhecia e conhece, né? No entanto, quando esteve conosco, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações dele com Deus. Ele não se limitou a falar sobre isso. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Então, Jesus revelou o seu amor a Deus nos amando.
ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa. E, na verdade, a recompensa de Jesus é a nossa redenção. Bonito, não é? Só que não há prazo para isso. Quem vai estabelecer o prazo? Somos nós, os beneficiados da sua presença em nossas vidas, não é? Entendeu as criaturas, no caso Jesus, antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto, deu-se em sacrifício, para que aprendêssemos a ciência do bem. Então, Emmanuel coloca aqui o bem como uma ciência. Poderíamos até falar que é uma arte, né? Porque exige sensibilidade, exige criatividade e vamos colocar de lado o fator temperamental dos artistas, não é? Porque aí nos afasta do bem. Porque o fator temperamental, quem aqui se acha temperamental? Né? Muitas vezes exatamente passional, muito emotivo diante das situações e qualquer coisa contraria. Então aí a gente tem que ter cuidado com a alma do artista, no caso nós. Precisamos estar atentos muito mais à humildade. É uma arte que exige humildade. Humildade para reconhecermos que estamos submetidos à vontade de Deus, que nos conhece, que sabe o que é realmente melhor para nós e que nos oferece as oportunidades que muitas vezes reconhecemos como graves problemas, porque sabe que essas oportunidades são as que têm reais condições de nos fazer crescer, de nos fazer sair daquela casca de resistência e adquirir virtudes, deixando para trás aqueles monstros terríveis que alimentamos por tantos séculos. E ele continua. Entendeu as criaturas? Isso eu já li. Continuando então. Não bastará crer intelectualmente em Jesus, porque a providência vai vir testar essa fé. Ah, você diz que tem fé? Ah, peraí, vamos ver. Amanhã vamos ver como é que está essa fé. Ah, então vou dizer que eu não tenho fé. Isso, nós somos muito infantis ainda, né? A gente fala isso brincando, mas o fato de nós evitarmos entrar em contato com o conhecimento que pode nos fortalecer para enfrentar as lutas, não nos exime das lutas. Então é melhor que a gente se prepare, não é? Para poder superar essas lutas, porque senão, muito facilmente essas lutas vão nos fazer cair. Não porque era para que caíssemos, mas foi porque nós não aproveitamos o tempo que tivemos para nos prepararmos para superarmos as lutas. Nós evitamos, ficamos com medo, não quisemos nos comprometer. Nós estamos comprometidos até aqui com a nossa renovação. Estamos comprometidos até aqui. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo em nós próprios. E claro, quando falamos em aplicar Jesus, é aplicar o Evangelho que ele nos trouxe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ao Pai aqui, o reino de Deus, de plenitude e paz, que está em nós. E onde está o Evangelho? Em nós. Onde estão as leis de Deus? Em nós. Dentro da nossa consciência profunda. A providência divina nos traz essas experiências para nós irmos tirando essas luzes lá de baixo e fazer com que elas apareçam como um lindo nascer do sol no horizonte. Estou poética.
E ele conclui dizendo: o homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam a cada dia. Meditação. Aí a gente lembra lá de Santo Agostinho, de ir para a cama, pensar como foi o dia, e aí a gente pensa nos problemas que a gente não resolveu, e medita, e amanhã, como é que eu vou enfrentar isto? Com calma, com confiança, com oração. Calma, confiança e oração. 3 aliados que, unidos e reunidos, e nós é a alavanca. Mas eu estou há 3 dias com fé, confiança, com calma, confiança e oração, e continua a mesma coisa. Sério? Tem prazo? Não tem prazo. Mas eu estou há 10 anos com calma, confiança e oração. E a gente pode dizer, mesmo se forem 3 dias, abençoados dias, porque com calma, confiança e oração, o freio de mão está puxado e nós nos mantemos numa zona de segurança. Segurança contra nós mesmos, segurança contra os nossos impulsos, segurança contra os nossos gigantes que alimentamos e que estão feito aquele bicho-papão nos ameaçando e que nós precisamos matar de fome. Fé, confiança, oração são recursos indispensáveis na manutenção do nosso equilíbrio. Não dá para viver sem. E um alimenta o outro. A calma alimenta a esperança, que alimenta a oração alimenta a calma, a oração alimenta a esperança, e a esperança alimenta a calma e alimenta a oração. É um alimentando o outro, são 3 amigos inseparáveis nossos. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Então não adianta a gente dizer que eu estive lá, Senhor, tão próximo de Ti, e eu também tenho meu gatinho pertinho de mim. Só que a ele não vai ser cobrado como a mim, de estar pertinho dele. Eu tenho muito mais obrigações para com ele do que ele para comigo, porque eu tenho condições que ele ainda não tem. Então nós temos condições de ter uma vida moral, de qualidade, e é isso que nos é pedido. Por quem? Por Deus? Por nós, pela nossa consciência. Em pleno século XXI, a nossa consciência está assim, já deu, eu preciso mudar, está na hora de virar essa página, eu estou cansado de ser espírito de mundo de provas e expiações. Eu quero fazer melhor. Aí Deus nos põe reencarnados agora nesse seleto grupo de quase 8 bilhões de almas, seleto pequeno grupo, para, diante deste mundo em crise, nós nos testarmos, exercitarmos e superarmos, matando de fome aqueles monstrinhos danados. É aquela coisa, os condicionamentos fazem o que muitas vezes a gente, quando vê, já alimentou. Já deu um bifinho, já deu um danoninho. Precisamos, Jesus de novo, vigiar e orar para não cairmos em tentação. Ou seja, para que o nosso lado fraco, para que os nossos vícios morais, para que os nossos padrões mentais viciosos não nos arrastem para o mau uso do livre-arbítrio, que com certeza não foi para isso que a gente reencarnou. Já falei muito por hoje. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus
mais essa oportunidade, de mais este dia, de estarmos juntos mais esta vez. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação. Nesse início de século XXI, nesse início, Senhor, de terceiro milênio, entramos de novo em contato com o Teu Evangelho, com o Evangelho que nos trouxeste. E agora, sob as luzes do Espiritismo, do que ele nos revela, como temos condições melhor do que em qualquer outra época, de qualquer outra encarnação, Senhor, de entendermos a Tua mensagem e aplicá-la em nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, em nossos esforços. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos calmos, confiantes e buscarmos oração. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor, para que ele, nos conhecendo como conhece, continue alimentando esse relacionamento através do qual tanto ele nos ajuda com a graça de Deus. Abençoa também a todo o nosso irmão de humanidade, Senhor, e em especial te pedimos ao nosso irmão que sofre, encarnado ou desencarnado, Senhor. Ampara cada coração na presença dos Teus mensageiros, Senhor. Ampara-nos a todos. Que a Tua paz, que ainda não é a paz deste mundo, Senhor, esteja conosco e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos juntos com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.